Doutor Paulo, quais são os reflexos do assédio moral na saúde do trabalhador? Os reflexos na saúde do trabalhador, eles começam desde situações simples, que é o desconforto, ou seja, essas situações reiteradas e repetitivas que visam o constrangimento do trabalhador, elas vão se instalando na condição psíquica do trabalhador, iniciando com desconforto. E esse desconforto, ela vai trazendo uma situação em que o trabalhador ele perde o interesse em continuar trabalhando na organização. Começa a atrapalhar a rotina do trabalhador, começa a interferir demais na produtividade desse trabalhador e o trabalhador começa a ter ansiedade, que começa com pequenas crises de ansiedade, porque a ansiedade é um sentimento que as pessoas têm de um medo que ela não consegue identificar muito bem o que é. E medo de perder o emprego é uma realidade hoje triste, mas que ela acompanha a maior parte dos trabalhadores. Isso para aqueles que têm emprego. Quem dirá para aqueles que não têm emprego. De crises de ansiedade se evolui para depressão e os processos depressivos ou os transtornos de ansiedade, que são exacerbações da ansiedade, elas começam a afetar demais a estrutura psíquica do trabalhador. E esse trabalhador começa a ter problemas orgânicos somáticos, a pessoa começa a ter problemas digestivos, que evolui para uma gastrite, para uma úlcera, que isso é muito comum, né? As pessoas saberem, ter problemas com a imunidade, palpitações no coração, ou seja, o coração, quando a pessoa está num nível de estresse, essa pessoa ela começa a ter os seus batimentos cardíacos aumentados e com a frequência da convivência em um ambiente hostil, essa pessoa acaba tendo problemas cardiológicos. Aí vem problemas miccionais, inclusive problemas miccionais, abrindo um pouquinho o exemplo, existem muitas empresas que restringem a ida do funcionário ao banheiro. Isso ainda existe ainda, Isso doutor? existe, não existe pouco, o índice de que isso acontece, infelizmente, ele é alto. E imagina um trabalhador que é privado de ir ao banheiro, ou que, na verdade, tem um número reduzido de minutos. Olha, tu tem tantos minutos, e muitas vezes a fisiologia, ela não nos diz quanto tempo nós vamos ficar no sanitário. Então, isso acaba desestruturando toda a saúde física e mental do trabalhador. Isso sem falar nas questões de origem sexual, as disfunções sexuais e os casamentos e as famílias que têm, em muitos casos, a sua relação desmantelada.